Olá! Hoje a gente vai mergulhar na abertura de uma carta de quase 2000 anos, um texto que foi fundamental para moldar o pensamento ocidental. Parece denso, eu sei, mas as primeiras linhas funcionam como um verdadeiro mapa, sabe? Elas já revelam toda a mensagem e a missão ali contida. Vamos começar essa análise. Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. A ideia é desmontar as primeiras frases da carta aos Romanos, para a gente entender como o autor constrói o cenário para suas ideias, que foram revolucionárias. É um argumento construído passo a passo, desde a primeira palavra. Bom, tudo começa com quem está escrevendo. O autor já se apresenta logo de cara, Paulo. Mas, olha que interessante, ele não se define como um filósofo ou um escritor. Pelo contrário, ele escolhe dois títulos bem específicos e que são carregados de significado. São eles que dão o tom de toda a carta. E aqui a gente já tem a primeira distinção que é crucial. Ele se chama de servo, um termo que aqui não significa uma obrigação pesada, mas sim um serviço feito por amor, por devoção. Ao mesmo tempo, ele se coloca como apóstolo, que já é um papel de autoridade, alguém que foi enviado para estabelecer as bases da fé. É uma combinação muito poderosa de humildade com autoridade divina. Ok, mas essa autoridade era para quem? O próprio texto já deixa isso bem claro. Paulo se enxergava com uma missão muito específica: ser o apóstolo para os gentios, ou seja, para o mundo não judeu. Isso já define o público dele e o alcance da sua mensagem desde o comecinho. Agora vamos sair um pouco do mensageiro para focar na mensagem em si. Paulo diz que foi separado para o Evangelho de Deus. Tá, mas o que é exatamente esse Evangelho? A palavra evangelho quer dizer literalmente boa notícia. E o ponto principal aqui, que é fundamental entender, é que essa não era uma ideia nova tirada da cartola. Paulo apresenta isso como o grande cumprimento de promessas que foram feitas ao longo de séculos nas escrituras antigas. E esse slide aqui ilustra essa ideia de uma forma brilhante. A carta funciona como se estivesse conectando os pontos ao longo da história. Começa com uma promessa lá em Gênesis, passa por Moisés, pelo rei Davi, chega nas visões do profeta Isaías. Tudo isso, segundo Paulo, estava apontando para esse exato momento. E no centro absoluto dessa mensagem, no coração dessa boa notícia, não está um conjunto de regras ou uma filosofia. Está uma pessoa, o Filho de Deus, Jesus Cristo. O texto descreve essa figura central como uma natureza dupla. Segundo a carne, ele era humano, um descendente direto da linhagem real de Davi, o que cumpria as profecias. Mas, segundo o Espírito, ele foi declarado Filho de Deus de uma forma poderosa, por meio de um evento único, a ressurreição. E para explicar a importância dessa declaração, Paulo usa uma palavra grega muito forte, orastientos. O som já lembra um pouco, né? É daí que vem a nossa palavra horizonte. E a analogia que essa palavra cria é a chave para entender a mensagem dele. Então, a sacada é a seguinte: assim como o horizonte é aquela linha bem clara que define onde termina a terra e começa o céu, a ressurreição, para Paulo, é o evento que demarca, sem deixar dúvida, Jesus como divino. É a prova final da identidade dele. E isso leva a uma conclusão que, na visão do autor, é inegociável. A mensagem não pode ser diluída, não pode virar só uma lição de moral ou um papo de autoajuda. Para Paulo, o núcleo de tudo é Cristo e este crucificado. Qualquer coisa diferente disso seria uma outra mensagem. Certo. Então já temos o mensageiro e a mensagem. Mas qual era o objetivo disso tudo? E para quem era? Isso nos leva direto para a missão e para o seu público-alvo. A missão é descrita em duas etapas. Primeiro, Paulo diz que a autoridade que ele tem é graça recebida, ou seja, um presente que ele não mereceu. E o objetivo dessa graça toda? Gerar o que ele chama de obediência da fé em todo mundo. E não se trata de uma crença passiva, mas de um compromisso que gera ação. E é aqui que a mensagem fica pessoal. Paulo se vira para os leitores em Roma e deixa bem claro que eles não são só espectadores. Ele diz que eles também foram chamados e que, portanto, fazem parte dessa história. Isso nos leva à questão final, e talvez a mais importante. Na prática, qual deveria ser o efeito de tudo isso na vida das pessoas que recebiam essa carta? E daí? O impacto que se esperava pode ser resumido em 4 transformações. A ideia era que as pessoas servissem com alegria, não por peso na consciência. Que colocassem sua esperança na mensagem e não nos próprios esforços para serem boas. Que valorizassem mais a fidelidade à mensagem do que números ou resultados aparentes. E, por fim, que pudessem descansar na paz que vem de se saber amado por Deus. E tudo isso é amarrado de forma perfeita na saudação final de Paulo,
que junta duas das palavras mais importantes do texto, graça e paz. Não são só um tchauzinho, sabe? Elas são resultado prático de toda a mensagem. A graça é esse favor que ninguém merece e que dá o pontapé inicial em tudo. E a paz é a consequência, é a reconciliação, é o fim da hostilidade entre o ser humano e o divino. Juntas, elas são os dois maiores benefícios que a mensagem do Evangelho diz oferecer. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Ao analisar só essa pequena introdução da carta, a gente já viu uma arquitetura de ideias super bem construída. E isso levanta a questão: o que dá a textos antigos como este um poder tão grande, tão duradouro a ponto de influenciar culturas, nações e vidas, mesmo 2 milênios depois?